Violência sem freio. Assaltos e agressões dentro dos coletivos deixam os motoristas com medo de trabalhar. Mulher aplicava golpes em comerciantes para manter uma vida de luxo. Em Ouro Preto, nem igrejas escapam de vandalismo. Na capital, idoso morre com suspeita de vaca louca. Passageiros são alvos de campanha. Cinto de segurança é ignorado por 98% das pessoas. E na véspera da volta às aulas, saiba o que é importante verificar na hora de escolher o transporte escolar. O Jornal Band Minas desta terça-feira já está no ar. Boa noite. O assassinato do motorista de ônibus Weberton Andrade chama a atenção para a insegurança vivida pela categoria. Segundo o sindicato, são 170 assaltos a coletivos por mês e os motoristas chegam a sofrer 6 agressões por dia. Nem as câmeras internas e nem os cofres são suficientes para frear a violência. A câmera instalada dentro do ônibus registrou o momento em que o Weberton Andrade, de 27 anos, foi assassinado. O motorista está dentro do coletivo e é alvejado. Foram pelo menos 4 tiros na vítima, que morreu na hora. O suspeito foi identificado pelas câmeras de segurança da empresa de ônibus. Rafael Martins, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira. O crime chocou os familiares. Ele pagou por uma coisa que não tinha nada a ver. É triste. É triste, muito triste. Na mesma semana do assassinato, um ônibus foi incendiado no bairro São Francisco, na região da Pampulha. O condutor do coletivo ficou assustado com a ação dos bandidos. Até difícil falar, porque a gente fica sem reação e sem segurança, né? Só agradecer a Deus por a gente passar por mais essa, né? Os representantes da categoria reclamam da insegurança. O poder público tem que se comprometer, né, de estar ajudando, né, tanto na fiscalização, tanto nas punições. Eu acho que tem que ter uma coerção para esse tipo de pessoas. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, são 170 assaltos a coletivos todos os meses. Além disso, os motoristas chegam a sofrer 6 agressões diariamente. São casos que vão desde insultos até violência física. Hoje, né, estamos submetidos aí, né, a essa situação, né, quando somos agredidos, né, por passageiros, por pessoas que nem sequer conversam com o motorista, né? Simplesmente acha que deve fazer justiça com as próprias mãos, né? Às vezes sofremos de 4 a 6 agressões diárias. De acordo com a Polícia Militar, as câmeras de segurança dentro dos ônibus e os cofres até aumentaram a segurança. De uns anos para cá, os representantes da categoria têm atendido às orientações da polícia em equipar os seus ônibus, seus veículos com uma tecnologia que é o vídeo monitoramento, apesar das pessoas acharem que isso não inibe assalto, mas pelo menos nós vamos ter ali filmado a imagem para identificar e prender autores de crime. Agora imagine você passando pela rua e dá de cara com um cofre. É isso mesmo, um cofre abandonado no meio da rua. Isso aconteceu no bairro Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte. Essas fotos foram tiradas por um morador que passou pela situação inusitada e chamou a polícia. Os policiais agora investigam como esse cofre foi parar lá, se foi roubado e deixado ali por assaltantes. Se você teve um cofre como esse roubado recentemente, procure a polícia pelo 190. Está presa a moradora da Zona Sul suspeita de aplicar golpes em comércios da capital. O prejuízo passa de R$100 mil. A mulher de 55 anos, com unhas bem feitas, luzes no cabelo, moradora da região nobre da cidade, hoje veste o uniforme vermelho do sistema prisional. Ela é suspeita de aplicar golpes usando cheques roubados em pequenos comerciantes para manter uma vida de luxo. Ela se valia desses pequenos comércios, tinha uma pequena fiscalização e não tinha um controle muito rigoroso acerca dos proprietários dos cheques. Para a polícia, a suspeita contou que comprava as folhas de cheque no Morro do Papagaio. Durante as investigações, os policiais identificaram o envolvimento de Andréia Brant Ladeira em pelo menos 18 ocorrências policiais. Na casa dela foram encontradas receitas médicas e carimbos.
A mulher vivia com a filha de 16 anos neste prédio de luxo no bairro Sion, na região centro-sul da capital. E o que chamou a atenção dos investigadores neste caso foi a ousadia, já que ela morava a poucos metros de uma delegacia da Polícia Civil. De acordo com a polícia, todos os comércios onde ela aplicava os golpes também ficam nas proximidades do local onde ela morava. O prejuízo passa de R$100 mil. Esses pequenos comércios, às vezes, não conseguiam suportar o prejuízo que ela causava, né? Porque 5, 6, 7 mil reais, às vezes, é um faturamento do mês inteiro de um pequeno comércio. Então, mostrava que ela não tinha nem menor complacência com o comerciante, com a vida dos outros, dos trabalhadores, não tinha menor parcimônia com essa espécie, com esse sentimento. As investigações também mostraram que Andréia usava a filha de 16 anos na prática dos crimes. Ela deve responder por estelionato, falsificação de documentos e corrupção de menor. 2 igrejas do Centro Histórico de Ouro Preto, que são tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional, viraram alvos de vândalos. A Igreja São José, que foi restaurada recentemente, depois de ficar 20 anos fechada, teve a parte da frente rabiscada com tinta vermelha. A Igreja São Francisco de Paula também teve inscrições parecidas, deixadas em suas paredes. Um boletim de ocorrência foi feito e será encaminhado para o Ministério Público e para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. A pena para quem for pego pichando ou sujando monumentos é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Se o bem for tombado, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção mais multa. Flagrante de um assalto a uma pizzaria que começou a funcionar há menos de um mês aqui em Belo Horizonte. Foi no bairro Santa Amélia, na região norte da capital. São 3 horas e 32 minutos da manhã do dia 25. O funcionário aparece tomando um sorvete em frente ao balcão. Logo em seguida, o outro empregado passa e vai para o caixa. É quando o suspeito aproveita e entra para fazer o assalto. De capacete para não ser reconhecido, ele tira uma pistola da cintura e pede todo o dinheiro do caixa. O rapaz, apavorado, começa a jogar o dinheiro em cima do balcão com medo de levar um tiro. Assim que o bandido sai, o funcionário vai atrás para tentar observar a rota de fuga. Toda a ação durou menos de 1 minuto. Um idoso morreu hoje em Belo Horizonte com suspeita da doença conhecida como vaca louca. A Secretaria de Saúde da capital investiga o caso. E a repórter Camila Leste traz ao vivo as informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Amostras de sangue serão encaminhadas para o Hospital de Referência Nacional e só depois do resultado desse exame será possível afirmar se o homem morreu mesmo de vaca louca. O morador de Vespasiano, idoso de 70 anos, estava internado no Hospital de Venda Nova desde o dia 21 de janeiro. O hospital informou que o caso suspeito foi notificado junto à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e que foram tomadas todas as medidas de prevenção e controle de risco. A Secretaria de Saúde informou que não há risco de transmissão da doença. Só em 2013, Monique, foram notificados 4 casos suspeitos de vaca louca em Belo Horizonte, mas todos foram descartados. A doença atinge o sistema nervoso central e causa sintomas como demência e contrações musculares involuntárias. Eu volto com você, Monique. Muito obrigada, Camila. Itabira, na região central de Minas, decretou situação de emergência por causa da dengue. A decisão foi tomada após o aumento no índice de infestação pelo mosquito, que neste mês atingiu 7,8%. Em janeiro de 2013, o índice era de 4,4% na cidade. E é neste tempo de calor e pancadas de chuva que a preocupação com a dengue deve aumentar. Só nos primeiros 20 dias de janeiro foram notificados quase 300 casos da doença em BH. Dona Terezinha mostra os vasos de plantas sem pratinhos que acumulam água. Eles foram recolhidos e jogados no lixo. Prevenção para evitar a dengue. O foco pode estar dentro da casa da gente, num pratinho, às vezes uma coisa mínima. Então, cada um fazendo sua parte, a gente está livre, pelo menos um pouco do problema, né? Exemplo que foi desprezado por muita gente em 2013. Minas Gerais foi o estado recordista em dengue no país, com 351 mil casos. Uma epidemia que matou 115 pessoas.
Problema que pode se repetir este ano, principalmente se os focos do mosquito não forem eliminados dentro das casas. Somente nos 20 primeiros dias de 2014, já são 3 casos confirmados e quase 300 suspeitos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O mosquito da dengue prolifera rápido e é resistente. Se o ovo estiver numa lata seca como esta, pode resistir por até 450 dias. Mas se a larva tiver contato, por exemplo, com a água deste pneu, pode chegar à fase adulta em poucos dias. Apenas um mosquito pode contaminar 300 pessoas em apenas 1 mês e meio. Nessa época de chuva e calor, são as condições ideais para o desenvolvimento do mosquito. A dica é deixar a caixa d'água bem tampada e jogar fora objetos que possam acumular água. A seguir, você vai ver os cuidados na hora de contratar o transporte escolar para o seu filho. E ainda, a Justiça decide que repúblicas poderão cobrar por estadia no Carnaval de Ouro Preto. É daqui a pouco essa polêmica. 7:01, eu volto já já. Jornal Band Minas.